Samuel foi um homem gerado por um milagre. Tudo que é de Deus e que vem de Deus é um milagre sobre a nossa vida. Nós sabemos que Samuel cresceu num tempo difícil. Ele era filho de Eucana e de Ana. Eucana e Ana eram dois levitas, que eram tementes a Deus, que serviam na casa do Senhor. A palavra de Deus diz que todo ano eles iam à casa de Deus em Siló. Siló ficava em Efraim. Efraim era da tribo de Josué, aonde estava a arca da aliança, o utensílio, o tabernáculo do Senhor. O tabernáculo era nada mais, nada menos que um templo móvel, mas que achou um lugar de descanso. A palavra do Senhor diz que o tabernáculo ficou em Siló 369 anos. E durante 100 anos a arca da aliança esteve lá. E nós vemos que Eucana e Ana todo ano subiam. Subiam para oferecer sacrifício, subiam para ofertar, subiam porque eles eram tementes a Deus. E eles queriam buscar a presença do Senhor. Todo ano o sacerdote esperava que o povo de Deus fosse lá para oferecer suas ofertas e sacrifícios. Eucana e Ana subiam todo ano diante do Senhor. Eucana era um homem temente a Deus. Ele sabia o valor que tinha a oferta, a entrega ao Senhor, oferecer um sacrifício a Deus, estar na casa do Senhor, nas coisas espirituais. Ana também era uma mulher, e a mulher que não tinha filhos. Ana e Penina eram esposas de Eucana. Naquele tempo, quando a mulher não gerava filhos, poderia ter-se uma concubina, para que a mulher tivesse os filhos no lugar dela, para que ela não ficasse envergonhada. Mas nós vamos ver que Ana era uma mulher estéril, a mulher de Eucana. E a palavra de Deus fala que ela tinha uma adversária, chamada Penina. Penina caçoava de Ana porque ela tinha 10 filhos, entre filhos e filhas. E Ana não tinha filhos. Por isso que eu estou falando que Samuel, ele foi gerado de um milagre. Agora é interessante que eles subiam a Siló para sacrificar todo ano. Não perdiam a esperança. A palavra de Deus diz, em 1 Samuel capítulo 1, versículo 18, que versículo 8, que Eucana chegou para Ana, que era a mulher que ele amava, e disse para ela: não sou eu melhor do que 10 filhos? Amém, glória a Deus, vai ser microfone mesmo. Hoje aqui vai ter que ser raiz, vai ter que lembrar de tudo, que agora eu estou no escuro. E assim, irmãos, nós vemos aqui que Eucana, então, a Penina zombava de Ana. Ela falava, não sou eu, e Eucana falou para ela, eu não sou melhor que 10 filhos, porque ela já tinha 10 filhos. Ana era uma mulher estéril, Ana não tinha filhos. Em 1 Samuel capítulo 1, versículo 5, a esterilidade dela não era natural, não era uma coisa que era comum nas mulheres. Foi Deus quem fechou a madre de Ana. A palavra diz que foi o Senhor que fechou. Aí você vai entender que Deus não deixou essa mulher gerar filhos. Porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Isaías 22, 22. Se puder, pode pôr na tela. Não tem tela hoje? Então nós vamos aqui. Pode abrir na tua palavra aí. Amém, queridos? Então nós vemos que foi o Senhor que fechou a madre dessa mulher. E é interessante que Penina tinha 10 filhos. E 10 filhos não eram suficientes para Deus. Os filhos de Penina eram gerados na carne. Samuel ia ser gerado pelo ventre da presença, da palavra e do milagre de Deus na vida de Ana. O nosso Deus é um Deus que faz milagre. Tem hora que ele fecha a porta e tem hora que ele abre porta. Tem hora que ele deixa passar e tem hora que ele retém. O Senhor está no controle de todas as coisas. Foi o próprio Deus quem deixou Ana estéril. Se você olha em 1 Samuel capítulo 1, versículo 5, e no versículo 6, foi o Senhor quem deixou ela estéril, Valmir. Deus não deixou essa mulher gerar. O filho de Ana, chamado Samuel, o ouvido ao Senhor, o pedido a Deus, ele foi gerado através de um grande milagre. Um milagre que veio do Senhor. Depois de 10 anos na casa de Deus, a palavra de Deus diz que Penina tinha 10 filhos. Significa que 10 anos Ana estava orando ao Senhor. Tem gente que está desanimando fácil. Está orando um dia, Deus não respondeu, ele já desiste. Ora uma semana, já vira as costas. Ora um mês, um ano e acha que está demorando. Essa mulher orou 10 anos diante de Deus. 10 anos para ter um milagre. 10 anos na casa do Senhor. 10 anos oferecendo sacrifício. O marido dela oferecia oferta, oferecia sacrifício, ou seja, o valor da oferta no altar de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. E Ana fazia o quê? Lamentava e chorava ao Senhor. Essa família era uma família levita. Era da família de Coate. Vivia em Ramá. Ramá era a cidade natal de Samuel. Ramá está em Zofim, para falar mais sério. Ficava também na tribo de Efraim. Esta mulher aqui, então, eles caminhavam até Siló todo ano, não fazendo penitência, mas crendo que Deus ia abençoar.
na casa do Senhor. O tabernáculo era a casa de Deus. O tabernáculo era onde estava o sacerdote. O tabernáculo era onde estava a autoridade de Deus. O tabernáculo era o lugar que Deus ouvia o clamor do seu povo. Nós cremos que Deus está no nosso meio nessa noite. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, o Senhor está no meio deles. E Deus está neste lugar. Quem crê comigo aqui nessa noite? Dá glória ao nome do Senhor. Aí eu posso tomar um pouco d'água. Amém? Irmãos, Deus não quer filhos gerados na carne. Deus quer filhos espirituais. Deus quer filhos gerados no Espírito. Deus quer pessoas que nasceram de novo. Samuel, ele foi gerado no milagre. 10 anos essa mulher na casa do Senhor. 10 anos clamando a Deus. 10 anos pedindo a Deus que Deus fizesse um milagre na sua vida. 10 anos ela pedindo ao Senhor que o abençoasse. Vocês estão me ouvindo direitinho esse microfone? Amém? Eu já falo alto mesmo, hoje é bom que eu grito, né? Fica à vontade, vou fazer igual o Esdras aqui, ó Wilson. Tivemos que desligar os equipamentos. Amém? Porque o disjuntor está esquentando. Fica tranquilo, não precisa de equipamento, não. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus essa noite. Deus está nesse lugar. A presença dele está aqui. Eu estou sentindo uma graça tão grande nesse lugar. Aqui em cima, irmãos. Eu estou sentindo a presença de Deus. Você vai fechar o ano. Vai fechar o ano, é debaixo da bênção. É debaixo do milagre. É debaixo do poder. É debaixo da unção. É debaixo do poder do nome do Senhor Jesus. Deus está neste lugar. Samuel era um menino tão abençoado que a Bíblia fala que ele foi equiparado a Moisés. Em Jeremias capítulo 15, versículo 1, que mesmo que Moisés e Samuel clamassem ao Senhor, o Senhor não responderia e não atentaria para o povo de Israel por causa do seu pecado. Samuel foi um homem que foi tão abençoado que no Salmo 99:6 diz que Arão e Moisés entre os sacerdotes, e Moisés entre aqueles que clamam ao Senhor. Eles clamavam e o Senhor os ouvia, e falava no meio da nuvem com aqueles que eram dele. Amém, queridos? Samuel ele foi gerado no poder. Samuel foi gerado na consagração. Samuel foi gerado no joelho. Samuel foi gerado na oração. Samuel foi gerado nas lágrimas. Samuel foi gerado pelo poder do nome de Jesus. Samuel foi gerado pelo poder do Senhor. Samuel foi um homem ouvido por Deus e um grande sacerdote da casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós vemos que Deus tinha fechado a sua madre, porque o propósito dele era muito grande. O propósito de Deus na vida do povo de Israel. A palavra do Senhor diz que, em 1 Samuel 1,19, que Deus se lembrou de Ana. Deus nunca se esqueceu de você. Deus nunca deixou você de lado. Deus nunca deixou de atender a sua oração. Deus se lembra de mim, se lembra de você. Só que é no tempo de Deus, é no tempo certo. Outro dia eu preguei uma mensagem, e eu não posso nem entrar aqui não, senão eu vou desviar o assunto. Chama no tempo de Deus, no tempo do Senhor. E essa mensagem Deus ecoou para todo lado. E Deus tem abençoado. Ele tem promessa na minha vida. Ele tem promessa na tua vida. Ele tem milagre para realizar. Ele tem cura. Ele tem libertação. Tem salvação. Tem reconstrução de família. Tem casamento para ser feito. Tem bênção na tua casa, na tua família. Deus está neste lugar. Ele só quer que tu faça uma aliança com Ele nessa noite. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos aqui que Siló. Você sabe o que significa Siló? Siló significa descanso. É lugar de descanso. É onde repousou a arca do Senhor. É onde estava o tabernáculo do Senhor. É onde Deus falava com o seu povo. Até Samuel. Siló significa descanso. E eu me lembro do Salmo 91, Wilson. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu refúgio, minha fortaleza, Deus meu em quem confio. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A tua verdade é escudo e pavê. Não terás medo do terror da noite, nem da flecha que voa de dia, nem da praga que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, porque fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Amém? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, Deus está te abençoando aqui nessa noite.
Glória. E ele diz mais, porque ele dará ordem a seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece em nenhuma pedra. Pisarás o leão e a serpente, calcarás o pé, o leãozinho e o dragão, porque eu pus o seu amor sobre mim, portanto o colocarei no lugar alto, porque ele conheceu o meu nome. Ele clamará a mim e eu o ouvirei, estarei com ele na tribulação, eu o livrarei e o glorificarei. Com vida longa o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Quem recebe aqui nessa noite? Amém. Aí vai sem luz, com Bíblia, sem Bíblia, escrito no computador na mão. Deus é fiel. Deus é fiel. A palavra dele é poderosa. Ô irmão Wilson, o Billy Graham diz que o sol nasce para todos, mas o esconderijo, a sombra do Onipotente, é só para quem se refugia no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente é só para quem está no esconderijo do Altíssimo. Esse salmo fala de 4 pragas, 4 demônios e 8 livramentos de Deus. Deus guardando o seu povo, tirando o laço do passarinheiro, mandando as pragas embora, te guardando 1000 caindo do lado, 10.000 à tua direita, tu sendo protegido. Ele te guardando no terror da noite, da flecha que voa de dia, dragão, leãozinho, serpente e leão, 4 tipos de demônio e 4 tipos de livramento. Ele é teu refúgio, fortaleza, o lugar do teu esconderijo, a sombra que te cobre, as asas que te protegem. O Senhor tem guardado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos fortalecido. Quem tem sido bênção aqui diante do Senhor, levanta a tua mão e glorifica Ele em nome de Jesus. É por isso que a palavra tem que estar no nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio. Se você está cheio de Deus e da palavra dele, você vai falar as coisas do Senhor. E eu falei isso por causa de Siló. Deus é o Deus da proteção, Anselmo. Deus é o Deus do refúgio, do descanso. Deus guardou esse povo. Ele estava ali em Siló, a arca da aliança, o povo de Deus. Aí que se dá o chamado de Samuel. O que acontecia, Valmir? 40 anos, Eli era o sacerdote. Está em 1 Samuel 4,18. Ele foi sacerdote, sumo sacerdote da casa do Senhor. 40 anos. Nós lemos no capítulo 3, versículo 1, que a palavra de Deus era muito rara. Não havia visão aberta. Não havia revelação do Senhor. Não havia profeta que transmitisse a mensagem de Deus. Nós vamos ver que na época de Eli e na época dos seus 2 filhos, Ofni e Finéias, a nação de Deus não recebia a revelação do Senhor. A palavra de Deus não era anunciada. Quando eu vim trazer essa mensagem aqui nessa noite, eu pedi a Deus uma mensagem atual. E Deus me falou toda essa mensagem. Eu falei, mas onde está a atualidade? Ele falou, hoje tem muita igreja, mas está vazio da presença de Deus. Hoje tem muita palavra, tem muita Bíblia, tem muita maneira, mas o povo não lê a palavra de Deus. Hoje o povo concreta, mas não conhece o Senhor. Nós vamos ver aqui no capítulo 2, no versículo 12, que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Eles não conheciam ao Senhor. Irmãos, era 40 anos de silêncio, Wilson. 40 anos que a palavra de Deus não era pregada. 40 anos sem conhecer a Deus. 40 anos dentro da casa de Deus. 40 anos sem instrução do Senhor. 40 anos sem revelação divina. 40 anos passando e pecando contra Deus. Ofni e Finéias nasceram dentro do templo. Eli não repreendia os seus filhos. O erro do sacerdote Eli era não repreender seus filhos, não ensinar eles o caminho do Senhor. É por isso que os meninos desviou. E quando ele foi repreender, já era muito velho. E a palavra de Deus diz que eles não ouviam mais o seu pai. Eli estava velho, sem força, sem condição, sem autoridade, sem moral, porque não ensinou na época deles. Nós vamos ver que Samuel, por isso que Deus segurou Ana 10 anos, para que quando ele gerasse Samuel, Samuel viesse diferente. E é uma coisa interessante, irmãos, Eli era o sumo sacerdote, não repreendia seus filhos, não havia revelação de Deus. Os seus 2 filhos, eles roubavam a casa do Senhor, eles se prostituíam na porta do templo com as mulheres que deviam servir a Deus. Estava assim a situação, e eles faziam o povo de Deus pecar. Se você olhar no capítulo 2, há uma palavra do Senhor, levantou um profeta para trazer o juízo. Tem muita gente hoje brincando com as coisas de Deus. É gente que não é consagrada de qualquer maneira. É gente que não tem chamado. É gente que está distorcendo a palavra de Deus. É gente que não tem revelação de coisa nenhuma. É meninice no altar. É gente que não tem nem estatura e nem idade para estar pregando a palavra do Senhor.
era para estar junto com os meninos brincando, era para estar junto com os adolescentes ensinando, mas está dirigindo, está na frente de uma igreja, está com molecagem, está com brincadeira, está com as coisas não são levadas a sério. Nós vemos cada coisa que está acontecendo, porque realmente essa palavra é tão atual, que está a mesma coisa, gente se prostituindo na frente da casa de Deus, as casas do Senhor estão sendo banidas, a palavra de Deus está sendo esquecida, pode fazer tudo, faz o que quer, está igual Fininho e Finéias, você sai roubando tempo, roubando oferta, estavam se prostituindo, estavam mentindo, gente que não tinha temor a Deus, gente que não queria mais a palavra de Deus. Nós sabemos que em 2 Timóteo 4,3, Paulo fala que nos últimos tempos eles vão ter mestres segundo a sua própria consciência, que vão falar aquilo que eles querem ouvir, pessoas que não têm temor a Deus, pessoas que não querem mais santificar. Quando Deus levanta Samuel chegou num momento difícil, aonde havia escarnecedores dentro da casa do Senhor, zombadores, gente que acha que sabe as coisas, mas não ora, não dobra o joelho, não tem unção, não conhece a palavra, não prega o que Deus mandou, tem medo de falar, tem medo de perder membro, está de olho no dízimo da igreja, a igreja não está enchendo, está inchando, está cheio de gente que não teme a Deus, pode fazer o que você quiser, é só pedir perdão, é mentira. Você quer ver uma coisa? Abre a sua Bíblia em 1 João capítulo 5, versículo 16. Tem pecado que não é nem para você orar, sabia? Você sabia que tem pecado que Deus não perdoa? Foi o que eles fizeram. 1 João capítulo 5, versículo 16. Olha o que está escrito aqui na palavra do Senhor. Se alguém viu seu irmão pecar, um pecado que não seja para a morte, deverá orar. Beleza. E Deus dará vida àquele cujo pecado não é para a morte. Há pecado que é para a morte. E para esse, digo que nem ore. Por quê? Porque não vai adiantar. A situação de Ofni e Finéias era a hora do juízo de Deus. Eles fizeram tudo que era errado. E achavam que estavam servindo a Deus. Eu estou dentro do templo. Eu estou na Arca da Aliança. Eu estou oferecendo sacrifício. Eu estou fazendo aqui da minha maneira. E Deus não estava se agradando da vida deles. Quando Deus levanta Samuel, Ele levanta esse homem como um profeta diferente. Quando Ana foi e consagrou Samuel, porque a resposta dela veio, não foi os 10 anos de oração, foi o dia que ela falou com Deus: eu entrego esse menino, eu faço um voto ao Senhor, todos os dias da sua vida, e ele será nazireu, não passará navalha sobre a sua cabeça, e ele servirá no templo todos os dias em que viver nessa terra. O dia que Ana entendeu que tudo que Deus tinha dado para ela, era para devolver para o Senhor. Você sabe que tem resposta que tu não teve ainda? É porque você não entregou na mão de Deus. Você ainda não colocou diante do Senhor. Entrega tudo nas mãos dele. Olha, quando você entrega tudo nas mãos de Deus, um dia você vai ver a mão de Deus em tudo que você tem. E foi isso que Ana fez. Primeiro ela entregou, ela falou: entrego ele na casa do Senhor. Era difícil. Ana sabia da situação do tempo. Ana sabia a situação que estava ali. Ofni e Finéias. A Bíblia fala que a fama deles corria em todo Israel. Que a prostituição, o engano, o roubo, a mentira, o culto que não era prestado, o povo estava afastado de Deus. Aí a palavra de Deus diz, Wilson, em Hebreus 10:31, por isso que Deus fez juízo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tem versículo que nem se prega mais, tem palavra que ninguém fala mais, tem verdades que não são mais transmitidas ao povo de Deus. Nós vemos aqui que Samuel, ele nasceu numa época difícil, quando ele foi gerado, e desde a sua infância, a palavra diz que Ana esperou Samuel desmamar, e levou até o sacerdote, o sumo sacerdote Eli, para servir na casa do Senhor. Amém, queridos?